Que delícia que é estar na presença do Senhor, né? Louvor maravilhoso! E hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Eu queria que você refletisse nessa pergunta. Você é fã ou você é discípulo de Jesus? É uma pergunta muito interessante. Jesus fez essa pergunta para a multidão, para o povo que andava com ele, sabia? Está lá no livro de Lucas, capítulo 14, no versículo 25. Olha, eu vou ler com você. Uma grande multidão acompanhava Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulheres e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Uau! Jesus, olha a cena. Jesus estava caminhando com a multidão e num determinado momento ele para, ele olha para a multidão e ele diz para a multidão: escuta, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você está pensando que você vai andar comigo e você não vai aborrecer o pai, mãe, irmão, sua família, você não vai contrariar as pessoas, eu quero dizer para você que você não pode ser meu discípulo. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sabe, queridos, tem muitos fãs de Jesus, muitas pessoas que são fãs de Jesus, e eu gostaria muito que você refletisse sobre isso, porque talvez você esteja vivendo uma vida de fã, né? Você conhece Jesus, você sabe quem ele é, você sabe toda a história dele, né? Você até gosta de pegar os autógrafos dele de vez em quando, né? Você gosta de estar com ele, não é? Mas você não anda com ele. São duas coisas completamente diferentes. Fã é quando nós sabemos, conhecemos, mas nós não entendemos. O discípulo é algo mais profundo. Um discípulo é algo mais sólido. É algo mais. E o Senhor, Ele não quer que a gente viva no raso. Ele quer ter um relacionamento profundo comigo e com você. Isso é muito importante. Isso é muito importante a gente saber. Porque há dois tipos de pessoas. Há os discípulos e há os fãs, a multidão. Em qual situação que você se encaixa? Nos discípulos ou na multidão, nos fãs de Jesus? Olha, numa certa ocasião, Jesus estava num lugar e tinha aproximadamente 5.000 pessoas com ele. E os discípulos vieram e disseram: Jesus, dispensa esse povo, porque não tem padaria aqui por perto, não tem comércio aqui por perto, e não tem como a gente comprar alimento para esse mundaréu de gente, são 5.000 pessoas. Jesus perguntou para os discípulos: o que vocês têm? E aí os discípulos responderam assim: olha, nós temos 5 pães e 2 peixes. Jesus chamou os discípulos e disse para os discípulos: então venha cá, traga o que vocês têm. Traga os 5 pães e os 2 peixes. Jesus não chamou a multidão. Jesus chamou os discípulos. E quando ele chama os discípulos, ele pega o pão e ele dá graças a Deus pelo pão. Ele levanta o pão e agradece. E ali ele realiza o milagre da multiplicação. O que nós podemos aprender, querido, que Jesus, ele vai ensinar as coisas do coração dele, as coisas do Pai, as coisas do alto para os seus discípulos. Ele não vai ensinar para a multidão, porque a multidão, os fãs, eles querem ser curados, eles querem ser bajulados, eles querem a presença, eles querem estar juntos, né? Mas eles não querem se envolver, se comprometer e aprender. Ser discípulo de Jesus é estar disposto a aprender aquilo que Jesus tem para ensinar.
Essa é a grande diferença. Então a pergunta para você hoje é: você tem sido fã? Você tem ido à igreja? Você tem conhecimento de quem é Jesus? Você tem um conhecimento teológico? Você tem um conhecimento intelectual? Ou você tem sido discípulo de Jesus? Você tem aprendido com Ele? Você tem deixado o Espírito Santo ministrar no seu coração? Você tem ouvido a voz de Deus? Querido, a multidão, quando Jesus foi preso, a multidão gritou: crucifica. A mesma multidão que foi curada, a mesma multidão que foi liberta, a mesma multidão que foi alimentada, que Jesus alimentou, ela gritou: crucifica. Então a pergunta para você é: escuta, qual lado que você está? Você precisa escolher um lado. Não dá para ficar em cima do muro. Nós precisamos nos posicionarmos. É tempo de nos posicionarmos. Jesus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está procurando discípulos. Lá em Mateus capítulo 28, ele disse para os discípulos: ide e anunciai aqui em Samaria, na Judéia, todo o confim da terra, façam discípulos, batizem e falem do meu nome, preguem o meu nome. É isso que Deus, o propósito de Deus, é isso que Jesus veio fazer na terra. Eu podia estar aqui falando para você: olha, o Senhor vai te curar. Sim, Ele vai te curar. Olha, o Senhor, Ele vai trazer uma bênção para a sua vida. Sim, Ele vai trazer uma bênção para a sua vida. Eu tenho ouvido tantas coisas, tantas lives, tantas palavras, né? E as pessoas estão dizendo: olha, o Senhor vai te curar hoje. Sim, querido, o Senhor vai te curar hoje. O Senhor quer restaurar a sua vida hoje. O Senhor quer fazer coisas grandes e maravilhosas na sua vida hoje. Mas para que Ele possa fazer, eu e você precisamos tomar um posicionamento. Nós precisamos saber que lado que nós estamos, o que nós queremos para as nossas vidas. Isso é o que vai fazer diferença na nossa vida. Nós não podemos viver de migalhas, porque a palavra do Senhor diz que Jesus, que Deus, que o Todo-Poderoso, Ele já nos deu todas as coisas no mundo espiritual. Todas as coisas já nos foi dada. A cura que você precisa já foi dada. A bênção que você precisa já foi liberada. Agora nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber que nós temos uma identidade, que nós somos filhos, que nós somos discípulos, que nós queremos andar com Ele, estar com Ele, fazer a vontade dele. Isso vai fazer a diferença na nossa vida. Mas muitos de nós não queremos. Muitos de nós não queremos aborrecer pai. Muitos de nós não queremos aborrecer os familiares. Muitos de nós vivemos numa religiosidade, vivemos embrenhados numa religiosidade e não queremos abrir mão dela. Mas nessa noite, ou não sei que horário que você vai ouvir o vídeo, neste momento, eu quero dizer para você: você precisa tomar um posicionamento. Nós temos falado muito sobre isso aqui. Esses dias são dias de posicionamento. Esses dias são dias de você descobrir quem você é em Deus. Isso vai fazer a diferença. Isso fez a diferença na vida dos discípulos. Eles entenderam quem eles eram. A multidão, eles simplesmente queriam aquilo que Jesus podia dar, que era cura, que era comida, que era um apacento, que era um momento. Mas aos discípulos, Jesus ensinou. Os discípulos ficavam 24 horas do dia com Jesus. Os discípulos estavam no barco de Jesus quando a tempestade veio. Os discípulos estavam com Jesus quando várias pessoas foram ressuscitadas. Eu queria que você meditasse sobre isso. O Senhor quer nos ensinar coisas profundas. Ele quer restabelecer relacionamento conosco. Ele me chama e Ele te chama para uma nova história, para marcar uma geração, para um novo momento. Mas nós precisamos decidir. Você precisa ser curado? Sim, Ele tem a cura para você. O seu casamento não está legal? Sim, Ele tem um casamento para você restabelecer o seu relacionamento. Ele tem coisas tremendas preparadas para nós. Mas muitas vezes nós insistimos em fazer do nosso jeito, da nossa maneira.
E Jesus disse assim, olha, se você não contrariar, se você não entrar na contramão, se você não desagradar pessoas, instituições, religiões, paradigmas, você não vai conseguir andar comigo. Você não vai ser meu discípulo. Então, comece a meditar, comece a pensar. Você tem dado mais importância porque as pessoas falam? Você tem dado mais importância porque as pessoas pensam? Você tem dado mais atenção para o que as pessoas vão achar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Mas o que vão falar de mim? Jesus disse, se você estiver mais preocupado com essas coisas, você não poderá ser meu discípulo. Então fica lançado o desafio para você. Gostaria que você pensasse, que você meditasse nisso. Se você tem procurado agradar pessoas, se você tem medo de contrariar pessoas, se você tem medo de confrontar paradigmas, se você tem medo de desagradar a sociedade, desagradar os seus amigos, você nunca será um discípulo de Jesus. Pense nisso. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida e na sua história. O Senhor te chamou para um grande propósito, para uma grande missão. O Senhor te chamou para que você fosse discípulo. Um beijo no seu coração e até a próxima experiência online. Um beijo. Tchau, tchau.